Sérgio Sacani falou que o Brasil precisa desenvolver o seu próprio sistema GPS, ou seja, o seu próprio sistema de posicionamento global por satélites. Será que ele está certo? Ou será que ele está errado? Tá? Bom, gente, atualmente nós temos alguns sistemas no mundo, né? Na verdade, o GPS, o famoso GPS, é um dos sistemas que nós temos no mundo. É o Sistema de Posicionamento Global americano, né? Esse sistema tem em torno de 31 satélites, mais ou menos, né? A maioria das pessoas acha até que tem mais satélites do que isso, mas são apenas cerca de 30 e poucos satélites. Esse é o sistema americano, é o mais famoso e é o que nós usamos majoritariamente, né? Primordialmente. Não, o primeiro sistema, o sistema que nós mais utilizamos e é o mais conhecido de todos. Mas existem outros, né? Outros países fizeram seu próprio GPS, entre aspas, né? Porque GPS é o americano. Então, por exemplo, existe o Galileu, que é o da União Europeia, né? Tem lá cerca de 20 e poucos satélites, acho que 25, 26 satélites no sistema europeu, né? É o Galileu. Mas a Rússia também tem seu próprio sistema, né? A Rússia tem o GLONASS, né? O GLONASS, né? Que é o sistema russo. Então, o russo ele não usa o GPS, ele não usa o sistema americano de navegação por satélite. Ele tem o seu próprio sistema, né? Ele tem lá o GLONASS, ou GLONASS, né? Que é o russo, né? Ele tem cerca de 20 e poucos satélites também, 24, 25 satélites, né? Um outro país que tem o seu próprio sistema de posicionamento por satélite é a Índia, né? Então, a Índia ela tem o Navik, né? Só que é um sistema mais regional, assim, um sistema menor, tem apenas cerca de 7 satélites, né? Um outro país que tem também o seu próprio sistema é a China, né? A China ela tem um sistema que chama Beidou, né? Que tem cerca ali de 30 e poucos satélites também, né? O sistema chinês, né? E por fim, um outro país, né? O sexto país que tem sistemas de navegação por satélite próprio, né? É o Japão. O Japão ele tem um sistema ali que tem em torno de 4, 5 satélites só. É um sistema menorzinho, mais regional também, assim como o sistema Navik, que é o sistema indiano, né, de posicionamento por satélites, né? E aí, será que o Brasil deveria também entrar nesse rol restrito aí de países que têm o seu próprio sistema de navegação por satélites? Será que o Brasil deveria desenvolver isso aí, né? Hoje nós usamos principalmente o sistema americano, né, que é o sistema GPS. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando você pede o Uber, ele só chega lá no onde você está esperando, graças ao sistema GPS, né? Mesma coisa com coisas como o iFood, por exemplo, né? Você pede lá sua pizza no domingo à noite e ela só chega quentinha na sua casa porque o entregador ele consegue se localizar, se posicionar por meio de um sistema de navegação por satélite que no caso é o americano, o GPS, né? Aí muita gente tem falado o seguinte: olha, os brasileiros deveriam desenvolver o seu próprio sistema, porque imagina só se o americano resolve desligar o GPS, né? Olha só, de fato seria uma bronca grande, né? Particularmente eu acho muito difícil que qualquer governo vai fazer isso, apesar de Trump ter ameaçado algumas vezes alguns países de fazer isso, né? Particularmente por questões geopolíticas, né, e etc. Eu acho muito difícil que isso vá acontecer com qualquer governo, mas não é uma impossibilidade, né? Não é algo completamente impossível, né? Então, por questão de segurança nacional, né, é sim importante, né, que o país, se você quiser ser um líder, né, veja que todos esses países aí são, de certa forma, líderes regionais, pelo menos, né? O Japão ali, uma das maiores economias do mundo, a China ali brigando com os Estados Unidos para ser a maior economia do mundo, os Estados Unidos. Então você tem países que estão brigando pela ponta, né, por ser líder ali regional, líder mundial, né, estarem na liderança mundial, e todos esses países vocês vejam que eles se preocuparam em construir o seu próprio sistema de navegação por satélites, né?
Então, se o Brasil quer, de alguma maneira, ser líder, né, não ficar na mão, à mercê de outros sistemas, seria, sim, muito importante ter o seu próprio sistema, né? Até porque, gente, talvez a parte mais importante disso tudo, além da parte estratégica, né, de você não ficar na mão ali de outras nações, né, existe a questão da Big Size, né? O que é a questão da Big Size? Né? Quando você faz um projeto nesse tamanho, né, com esse nível de investimento, isso desenvolve sua ciência, sua tecnologia, seus profissionais, seus engenheiros, seus físicos, seus cientistas, que obviamente que isso vai se refletir em um aumento uma melhora, né? Essas tecnologias elas serão levadas, esses profissionais que trabalharam nesses projetos, eles acabam indo trabalhar, né, os engenheiros, acabam indo trabalhar nas indústrias da sua nação, do seu país, né, vão levar esse conhecimento, vão levar esse know-how ali que desenvolveram, né, em engenharia eletrônica, engenharia de computação, engenharia mecânica, engenharia aeroespacial, né, ciência dos materiais. Eles acabam levando isso para a sua indústria, né, para a indústria onde eles vão trabalhar, onde eles irão pesquisar, e isso acaba tornando aquela indústria muito mais eficiente, né? E essa eficiência se traduz, né, diretamente em dinheiro, né, em eficiência e em competitividade lá fora, né? A indústria ela acaba se tornando muito mais competitiva, né? Isso é o que historicamente os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos ele investe muito pesado em ciência e tecnologia, em projetos de big size, que a gente chama, né, que esses grandes projetos de ciência não é por um acaso, né? Eles não são bobos. Eles investem nisso porque eles sabem que isso acaba chegando de alguma maneira na indústria deles, acaba contribuindo para o desenvolvimento tecnológico da sua indústria, para a melhoria da eficiência da indústria, para a melhoria então da competitividade do setor industrial, né? E não é à toa que eles investem pesadíssimo, são bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares em big size, né, em projetos de grande ciência, né? Então, por isso seria de fundamental importância que o Brasil fizesse o mesmo, que o Brasil tivesse projetos de grande ciência, projetos de big size, como chamam os americanos, né? Além disso, o GPS ele é fundamental, né, na agricultura, né? Nós temos um vídeo aqui no canal que a gente fala da importância, né, das tecnologias espaciais para a nossa agricultura, né, para a eficiência no plantio, na colheita e etc. Né? E só para a gente ter aqui existem dados, né, de estudos sérios que dizem o seguinte, né, que a agricultura de precisão, tem um vídeo aqui que fala mais sobre isso, né, mas só para a gente ter aqui alguns dados, a agricultura de precisão, somente pelo fato de ter GPS, de poder aplicar o defensivo exatamente onde a planta precisa e tal, isso economiza cerca de 80% dos defensivos, né? E há uma economia também, né, com o GPS de cerca de 80% dos fertilizantes. Considerando que os fertilizantes e os defensivos são responsáveis por grande parte do custo de uma lavoura, né, isso é responsável então por boa parte da redução de custo, né? Por que o Brasil também é tão eficiente lá fora, né? A gente usa o GPS. Sem o GPS, os custos dos alimentos disparariam, porque a gente não teria agricultura de precisão, os custos de defensivo, de fertilizantes aumentariam muito, né? Isso seria assim uma tragédia se a gente não tivesse um sistema de navegação por satélite, né? Se isso fosse desligado de alguma maneira, né? Então, por isso é importantíssimo o Brasil começar a pensar sim em ter o seu próprio sistema, para não ficar a mercê, não ficar dependente de sistemas de outras nações, né? Os benefícios para o Brasil, né, nós já falamos, assim, seria qualquer projeto de Big Size tem esse grande benefício, porque os engenheiros que participaram daquele projeto, os físicos e os cientistas, esses caras depois saem, vão montar a sua própria empresa. Esses caras depois saem e vão trabalhar em outra empresa, né, e vão levar esse conhecimento. Né? Eles vão irradiar esse conhecimento para a indústria. E a indústria ela pode se tornar muito mais eficiente por isso. Né? Sempre que você tem novas tecnologias na sua fábrica, na sua indústria, isso faz com que você consiga reduzir preço, reduzir custo, ter melhor produto, com melhor qualidade, menor custo. E isso faz com que você fique competitivo. Quando você vai competir no mercado lá fora, né, você vai exportar o seu produto, você consegue ganhar dos seus concorrentes, você consegue ter competitividade.
né? Isso historicamente os Estados Unidos aprendeu a fazer muito bem, né? A NASA, por exemplo, né, quando ela fazia seus projetos Big Size, né, ela contratava engenheiros físicos, né, cientistas em geral, e esses caras depois saíam, montavam suas indústrias, montavam suas fábricas, ou iam trabalhar em indústrias, iam trabalhar em fábricas. Isso gera todo um ecossistema de inovação que acaba fazendo com que a economia do país ele seja muito eficiente, né? E essa eficiência se reflete em PIB, né? Se reflete em aumento das exportações, em equilíbrio da balança comercial no final das contas, né? Então, por isso é de fundamental importância o país ter projetos de big size, de grande ciência, né? Só para vocês terem uma ideia, existem alguns dados ali do Departamento de Comércio americano, né? Pesquisa séria, que fala o seguinte: cada bilhão de dólar investido em ciência espacial, né? Cada bilhão de dólar, ele retorna 14 bilhões, né? 14 bilhões. Então, não é pouca coisa, gente. É muita coisa. O retorno de se investir em ciência aeroespacial, em tecnologia aeroespacial, é muito grande. Não é à toa que os Estados Unidos, o maior PIB do mundo, ainda é o maior PIB do mundo, né? Por mais que a China esteja ali encostando, chegando perto, mas ainda os Estados Unidos disparado, né? A diferença ainda é grande, né? Investe muito, muito em ciência e tecnologia aeroespacial, porque isso dá retorno, isso volta. Então o Sérgio Sacani, o Serjão, está muito certo, está certíssimo toda vez que ele fala que o Brasil precisa de projetos big size, de grande ciência, para desenvolver sua inovação, sua indústria, torná-la mais competitiva, fazer com que nossos produtos cheguem lá fora e sejam competitivos, tenham condições de competir de igual para igual com qualquer outro produto, né? A gente tem algumas empresas de tecnologia assim, de ponta no mundo, aqui no Brasil, né? Tem um vídeo aqui que a gente fala dessas empresas, então vejam aí, se puder, vejam esse vídeo, né? Nós comentamos algumas empresas de tecnologia que nós temos aqui no Brasil, né? Infelizmente, nós gostaríamos de ter muito mais. Nós temos que trabalhar para ter muito mais empresas tecnológicas de ponta, que são top mundial, assim, em termos de tecnologia e de ciência, porque isso é que leva uma nação, um país, a se tornar protagonista no mundo, tá certo? Então, um abraço aí para o Sérgio Sacani, se inscreva no canal Space Today, né, que é o canal lá, o principal canal do Sérgio. Ele é um fantástico divulgador científico, hoje é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, né? Então, um grande abraço aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui, porque o comentário ajuda muito o algoritmo a entender que esse vídeo tem alguma relevância. Faz algum comentário, o que você acha. Se puder, se gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo e mais, gente, se inscreve no canal. Eu tenho visto aqui que muita gente assiste e às vezes não se inscreve no canal. Então vai lá agora, para não se esquecer, se inscreve no canal, tá certo? Se você gostou, se inscreve e compartilha, tá bom? Grande abraço, grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!